Logo após ser ignorado, muitos tentam forçar presença. Procuram, insistem, imploram. Mas existe algo muito mais poderoso do que qualquer palavra dita. O vazio deixado por quem um dia preencheu tudo em silêncio. Há uma diferença entre sumir por fraqueza e sumir por domínio de si. E essa diferença pode causar um terremoto emocional em quem um dia te desprezou. Epicteto dizia que aquilo que está fora do nosso controle deve ser tratado com neutralidade. Ser ignorado é exatamente isso. Algo externo, que não deve roubar a serenidade de quem domina a si mesmo. A melhor resposta não é a fúria, nem a tentativa desesperada de provar valor. A resposta é o recuo. Um afastamento que não se explica, apenas acontece. E, assim como uma espada bem afiada, a indiferença verdadeira não faz barulho, apenas corta. É nesse corte silencioso que se inicia o processo. Você não desaparece por orgulho, mas porque compreendeu que nada precisa ser forçado. Quem te ignorou, não merece tua reação. A ausência, se sustentada com firmeza, fere mais do que qualquer discussão. Ela constrói um campo de reflexão no outro, mesmo que demore. Quem aprendeu com os estoicos sabe, estar em todos os lugares, para todos, é diluir-se até desaparecer. Ser seletivo com sua presença é o início da verdadeira valorização. Quando você se retira, não é fuga, é estratégia. E esse distanciamento incomoda, porque quebra o costume. Quem estava acostumado com você acessível a qualquer hora, agora enfrenta o espelho da própria negligência. Se esse conteúdo está fazendo você refletir, não saia agora. O que vem a seguir é ainda mais forte. Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa o gostei se essa história está mexendo contigo. E comenta aqui embaixo a palavra impulso para eu saber que você está assistindo até aqui. Agora vamos continuar. Essa retirada precisa ser limpa, sem indiretas, sem cobranças. Apenas o corte seco, como um estoico faria. O peso do que foi perdido se impõe com o tempo. E não há como fugir disso quando o vazio que você deixou começa a ocupar espaço demais na mente de quem antes sequer te notava. Poucas dores são mais intensas do que perceber, tarde demais, que alguém era essencial. O silêncio vira eco. Os hábitos diários sentem tua ausência. A saudade, que antes parecia improvável, agora se insinua nos detalhes mais pequenos. Tudo isso ocorre sem que você precise mover um dedo. É nesse ponto que a ausência se torna insuportável. O que era ignorado passa a ser lembrado compulsivamente. O nome surge de forma involuntária. A lembrança do que você oferecia. Atenção, escuta, cuidado. Agora causa arrependimento. E tudo isso sem que você tenha enviado sequer uma mensagem. Você não precisou planejar vingança. Nem esperou que o tempo resolvesse tudo. Apenas retirou sua energia de onde ela não era bem recebida. E esse simples gesto, esse autoafastamento, cria uma punição que não depende de você, mas da consciência de quem um dia te ignorou. O estoicismo ensina que a virtude está em manter a integridade, mesmo diante do desprezo. E é justamente por seguir firme que você se torna inesquecível. Sua ausência, sustentada com dignidade, faz mais barulho do que qualquer súplica. E no fundo, quem te ignorou começa a compreender. Você era muito mais importante do que parecia. Há um paradoxo curioso. Quanto mais você corre atrás, mais invisível se torna. Mas no instante em que recua e foca em si, começa a se tornar marcante. O esquecimento não atinge quem se valoriza, apenas quem se entrega sem critério. O segredo estoico não é se vingar, é se tornar impossível de ignorar, justamente ao deixar de tentar ser notado. Ser ignorado pode parecer o fim de uma história, mas para quem pensa como um estoico, é apenas o início de algo maior. Em vez de cair no desespero, você usa a rejeição como impulso. Não se trata de orgulho ferido, e sim de discernimento. Por que oferecer o melhor de si onde não há reconhecimento? A ausência deixa espaço para reconstruir. E a reconstrução é silenciosa, mas poderosa. Ao se afastar e redirecionar sua energia, você acende um fogo que começa a brilhar longe do olhar de quem desprezou. Quando essa luz cresce, não tem como não ser notada. Você não persegue a atenção. A atenção passa a te seguir. Distanciar-se não significa desaparecer, mas ressignificar sua presença. Você deixa de estar disponível para todos e começa a ser lembrado pelos poucos. E entre esses poucos, aquele que um dia te ignorou começa a perceber que perdeu algo valioso.
O afastamento cria curiosidade. O silêncio gera dúvida. A ausência prolongada obriga o outro a imaginar o que você está fazendo, com quem está, como está. E quanto mais forte for sua postura de autossuficiência, mais inevitável será a comparação com o que ficou para trás. Sua evolução se torna uma ferida na memória de quem pensou que você não faria falta. Confrontar pode aliviar o ego, mas raramente muda realidades. A ausência, por outro lado, age sem palavras, sem argumentos, sem justificativas. Ela cria espaço para o arrependimento crescer sozinho, sem que você precise apontar erros ou exigir reparações. Enquanto o confronto gera resistência, o sumiço desperta inquietação. E nesse cenário, quem te ignorou começa a procurar rastros, sinais, pistas. Você virou um enigma, não por manipulação, mas por ter parado de implorar. A ausência bem sustentada fala diretamente com a consciência do outro. E esse diálogo é inevitável. Tudo aquilo que é tirado de forma repentina e sem explicações marca profundamente. E quando a ausência é fruto de uma decisão firme e serena, o impacto é ainda maior. Quem te ignorou hoje pode se pegar obcecado amanhã. Não por você em si, mas pela ausência que você representa. Você não precisa se fazer presente. Sua escolha em seguir em frente se torna um fantasma emocional. Aparece nas lembranças, nas músicas, nas horas vagas. E assim, sem cobrar nada, sem exigir explicações, você se torna inesquecível. Porque quem aprende a se afastar com elegância, sempre deixa cicatrizes onde um dia foi desprezado. Nada confunde mais alguém do que o sumiço calmo de quem nunca demonstrou raiva. Quando a pessoa espera um ataque e recebe o silêncio, começa a sentir o impacto que antes ignorava. Desaparecer sem aviso não é abandono, é tática. Uma retirada estratégica, onde a ausência é tão calculada quanto inevitável. Aqueles que vivem sob influência da emoção tendem a explodir quando se sentem ignorados. Gritam, cobram, exigem explicações. O estoico, ao contrário, age com sobriedade. Ele entende que o distanciamento é, muitas vezes, a única forma de proteger o próprio valor. E por isso, ao notar que sua presença perdeu importância, ele se retira, sem ruído, sem justificativa, sem despedida. É esse tipo de ausência que desestabiliza, porque não vem com aviso, nem deixa rastros. A pessoa que te ignorou espera drama, e tudo que encontra é silêncio. E esse vazio começa a incomodar com o passar dos dias, porque não houve desfecho. O sumiço se transforma em um ponto de interrogação, na mente de quem antes agia com desprezo. Desaparecer não é sumir do mundo, é remover-se seletivamente da vida de quem não soube te perceber. Isso não exige grosserias nem afastamentos teatrais. O impacto vem da frieza com que você sai de cena. Não há mensagens longas, nem encerramentos melancólicos. Há apenas o corte. Um fim sutil, mas definitivo. E o que resta no outro é a ausência do que era certo. A falta de suas palavras, seus gestos, sua atenção. Quanto mais natural for sua saída, mais violento será o eco do que ficou. Porque não foi avisado, e o que não é previsto, machuca mais. A ausência proposital, sustentada por princípios, é um lembrete constante. Cada vez que o outro não te vê, te sente. A mente passa a preencher lacunas com memórias. As conversas que não teve, as mensagens que não recebeu, os encontros que não aconteceram. Sua ausência vira narrativa interna. E quanto mais o tempo passa, mais esse vazio se transforma em dor. Não pela presença física, mas pelo significado que sua saída carrega. Você não desapareceu por descuido. Você se retirou por entender o seu próprio valor. E essa percepção se torna insuportável para quem só notou sua importância depois que você partiu. O tempo tem um papel essencial nesse tipo de afastamento. A cada dia que você se mantém firme, o efeito se intensifica. Quem antes ignorava agora espera um sinal, um recado, uma reação, qualquer coisa que traga de volta o controle que tinha sobre você. Mas nada vem. E isso corrói. A mente inquieta começa a criar suposições, fantasias, cenários. Será que você seguiu em frente? Será que alguém te substituiu? Perguntas que surgem na ausência, perguntas que ferem mais do que qualquer confronto direto. Você não fez nada, e por não fazer, fez tudo. Essa é a verdadeira força do desaparecimento estoico. A maioria acredita que vingança exige ação.
Mas há um tipo de revanche que não grita, não agride, não expõe. Ela apenas acontece, de forma silenciosa e inevitável, quando você se recusa a revidar e escolhe fazer falta com dignidade. O estoico não busca revanche, ele simplesmente desaparece. E nesse vazio, a dor nasce por conta própria. É natural sentir raiva ao ser ignorado, mas transformar essa emoção em força de contenção é o que diferencia quem age por impulso de quem domina a si mesmo. Em vez de reagir com palavras, o estoico recua com autocontrole. Ele entende que a verdadeira resposta está na retirada e na reconstrução de sua própria paz. Essa raiva canalizada se converte em silêncio. E é justamente o silêncio que se torna um lembrete constante de que algo precioso foi perdido. O poder está em não precisar provar nada. Sua tranquilidade passa a provocar mais desconforto do que qualquer grito de raiva. E quem te desprezou começa a perceber isso quando já é tarde demais. Respostas agressivas só alimentam o jogo de poder do outro. O silêncio, por outro lado, é um fim de linha. Não há mais conversa, nem espaço para manipulações. E quando você se cala, o outro perde o controle. O jogo que antes era unilateral agora se desfaz completamente. O silêncio é uma forma elevada de retaliação. Não é passividade, é escolha consciente. Você opta por não responder, por não buscar justiça imediata, por não descer ao nível de quem te ignorou. E essa postura causa mais impacto do que qualquer discurso inflamado. A ausência da sua voz se torna uma presença constante na mente alheia. Quando você não reage, a única voz que sobra é a do outro com a própria consciência. E nenhuma punição é mais eficaz do que a autorreflexão forçada. A lembrança do que foi feito, do desprezo dado, da ausência causada, tudo volta em forma de arrependimento. Mas você não estará mais lá para presenciar. Sua ausência é o gatilho que ativa esse processo. Você não cobra, não exige, não aponta falhas. Apenas se ausenta com elegância. E é nesse vazio que a culpa encontra espaço para florescer. O sofrimento não vem de fora, nasce dentro, e cresce em silêncio. Você não quis machucar, mas ao se retirar com firmeza, algo se rompe. O outro esperava gritos, acusações, talvez súplicas. E tudo que encontrou foi sua ausência, fria, serena, definitiva. Isso causa um desequilíbrio interno, porque a ausência não permite confronto, nem redenção imediata. Apenas espaço. E espaço demais obriga o outro a pensar. Esse é o efeito colateral da ausência bem aplicada. Ela dói, mesmo sem intenção. O sofrimento não foi provocado, foi colhido. Quem plantou o descaso agora sente o peso de uma perda que não pode ser revertida com desculpas rápidas. A vingança estoica é essa: fazer falta, mas não por vingança, e sim por amor próprio. Existe um erro sutil que muitos cometem após serem ignorados: permanecer onde não há espaço. Mas permanecer onde se é subestimado é uma forma lenta de autodestruição. O pensamento estoico nos mostra que não se trata de ir embora por orgulho, e sim de escolher ambientes onde sua presença tenha peso. Quem insiste em lugares que não o reconhecem, perde a si mesmo. Quem escolhe onde é visto, encontra paz. É natural tentar provar seu valor quando alguém não reconhece sua importância. Porém, esse esforço só reforça a percepção equivocada de que você é dispensável. O estoico entende que não é a função dele convencer ninguém. Ao perceber o desprezo, ele se afasta, não por raiva, mas por clareza. Esse afastamento não é punição, é proteção. É a decisão de não insistir em portas que não se abrem. E, ao se retirar, você obriga o outro a encarar o vazio que ficou. É no silêncio da sua ausência que ele começa a perceber o ruído que você causava apenas por existir ali. Você era presença. Ele só notou quando perdeu. Os estoicos valorizavam o domínio sobre si mesmos acima de qualquer aprovação externa. Retirar-se, portanto, não é fraqueza, é força. Ao sair de onde não há reciprocidade, você não apenas preserva sua dignidade, mas também direciona sua energia para ambientes mais férteis. Você começa a investir tempo onde há trocas reais, conversas sinceras, respeito mútuo. E isso cria contraste. Enquanto quem te ignorou permanece preso à própria frieza, você floresce em solo novo. A vida continua, e você segue em frente. E esse movimento deixa rastros na mente de quem pensou que você ficaria por perto para sempre.
O que começa como desprezo, muitas vezes termina em arrependimento. Mas esse arrependimento não chega quando você ainda está ali. Ele só surge quando sua presença se torna ausência, quando suas mensagens param, quando sua atenção é redirecionada para outro lugar. E esse arrependimento chega tarde, porque quando finalmente percebem sua importância, você já não está mais disponível. Você não se fechou, apenas aprendeu a não se oferecer para quem não sabe receber. A ausência, quando sustentada com firmeza, transforma o desprezo alheio em lição dolorosa. E não há retorno fácil de quem teve tudo e não valorizou. Quando você sai, leva mais do que seu corpo, leva energia, carinho, cuidado, presença. E tudo isso, ao sumir, deixa um espaço difícil de preencher. Quem ignorou, agora sente. Quem desprezou, agora procura. E o mais curioso é que, quanto mais tempo passa, maior esse vazio se torna. Isso acontece porque sua saída interrompe o fluxo. Aquilo que antes era certo, uma ligação, uma resposta, um gesto, agora virou ausência. E esse vazio se torna companheiro constante de quem não soube te valorizar. O estoico não precisa punir ninguém. Ele apenas se posiciona. E sua ausência faz o restante do trabalho. Ignorar alguém pode parecer uma atitude de poder. Mas há uma virada silenciosa e devastadora quando quem foi desprezado decide devolver a indiferença com nobreza. A lei estoica da indiferença reversa mostra que o verdadeiro domínio está em não implorar presença. Quando você se retira, sem raiva e sem explicações, o jogo vira. E quem pensou que venceria começa a perder, sozinho. Existe um erro comum: tentar reacender o interesse de quem já demonstrou desdém. Mas quem implora por atenção, perde dignidade. O estoico não súplica, ele compreende. E ao perceber que sua presença está sendo negligenciada, ele faz o que é mais poderoso: apaga a própria luz daquela cena. Essa luz, porém, fazia mais diferença do que parecia. Quando você se retira, deixa para trás uma ausência luminosa. A falta começa a ofuscar quem antes não te enxergava. Sua retirada deixa o ambiente mais frio, mais vazio, mais escuro. E tudo isso sem você dizer nada. Apenas não estando mais ali, você se torna impossível de ignorar. O estoicismo ensina: não se deve controlar o outro, apenas a si. Por isso, a criação de saudade não vem da tentativa de provocar, mas da ausência sustentada. Você não envia mensagens indiretas, nem insinua sua falta. Você apenas vive. E, ironicamente, é esse viver sem esforço para ser notado que faz com que sua imagem retorne por conta própria à mente de quem te ignorou. A saudade nasce no detalhe: uma lembrança banal, uma música, um lugar. E cada um desses elementos agora te representa. Você não está mais presente, mas está por toda parte. Sem forçar nada, se torna constante. Porque tudo que é retirado antes da hora certa causa um efeito reverso. Começa a fazer falta, mesmo em quem não admite. Ao ser ignorado, é fácil pensar que há algo errado contigo. Mas os estoicos ensinam a separar o que pertence a nós e o que pertence ao outro. A indiferença que alguém demonstra revela mais sobre o vazio interno dessa pessoa do que sobre seu valor. Portanto, não personalize o desprezo. Entenda que ele não é uma medida da sua importância. O outro age de acordo com suas limitações, seus medos, sua frieza. E ao perceber isso, você se afasta, não por mágoa, mas por discernimento. O desprezo deixa de te atingir quando você entende que ele não define quem você é, mas apenas expõe quem o outro é. No início, sua ausência é um alívio para quem quis distância. Mas, com o tempo, esse alívio se transforma em incômodo. Aquilo que era invisível agora começa a pesar. E a mente de quem te afastou começa a trabalhar contra si mesma. Perguntas surgem, memórias voltam, a consciência lateja. Mas o mais poderoso é: você não fez nada para provocar isso. Você apenas escolheu não mais estar. Não respondeu, não buscou, não insistiu. E, por isso, causou o efeito mais intenso: o retorno da consciência. Quem ignora, perde, e quem parte com firmeza, planta a ausência que cresce como sombra constante. Nem todo ensinamento precisa de voz. Às vezes, o que cala educa mais do que qualquer discurso. Sua ausência pode se tornar uma lição silenciosa, uma mensagem que ecoa nos pensamentos do outro sem que você precise dizer nada.
O silêncio, quando carregado de intenção, transforma-se numa espécie de espelho. Ele mostra tudo o que foi perdido, ignorado ou subestimado. Quem foi deixado falando sozinho, não espera silêncio como resposta. Espera cobrança, explicação, drama. Quando nada disso acontece, a mensagem é muito mais profunda. Você aprendeu a não insistir onde não há espaço. E isso, por si só, ensina algo poderoso, que sua dignidade vale mais do que qualquer insistência emocional. Essa ausência é pedagógica. Ela comunica que você não será mais presença constante em uma realidade que te tratou como sobra. E sem qualquer palavra, a lição se firma. Quem não soube aproveitar sua presença, agora terá que conviver com a ausência como única companhia. O silêncio vira mestre. Enquanto você estava por perto, talvez o outro não soubesse o quanto você era importante. Em alguns casos, sua presença constante deixava o outro confortável demais, acomodado, cego. Mas quando você se retira, algo muda. A atmosfera muda. A tranquilidade vira incômodo. Isso acontece porque sua ausência tem uma função quase didática. Ela coloca luz nos espaços onde antes havia conforto descompromissado. O outro começa a notar pequenos vazios. Aquela mensagem que não chegou, o cuidado que sumiu, a escuta que foi embora. E aí, percebe, você nunca foi excesso. Era base, fundamento, alicerce. Existem pessoas que gritam para serem ouvidas, e mesmo assim, permanecem ignoradas. O estoico não grita, ele se cala. E ao fazer isso, deixa de ser ruído e se transforma em eco. O eco não precisa de força. Ele apenas retorna, no tempo certo, dentro da cabeça de quem viveu contigo. O eco da sua ausência se manifesta de forma involuntária, em horários específicos, lugares comuns, hábitos diários. A pessoa não te chama, mas lembra. Não fala, mas sente. E você não está mais lá. A sua saída virou repetição silenciosa. E por isso, você nunca fez tanto barulho quanto agora. A maioria reage. Quem é sábio, recua. E recuar, nesse caso, não é desistência, é precisão. O estoico se afasta porque entende que não há vitória na insistência, mas a grandeza na renúncia. Ao não lutar por atenção, você se torna símbolo de valor. E quem percebe isso, entende, tarde demais, que perdeu alguém que soube sair com honra. Essa postura não precisa de holofotes. O ensinamento não está em punir, mas em mostrar, pelo afastamento, que você não aceita menos do que merece. Essa lição é memorável. E quem te ignorou aprenderá isso cada vez que tentar encontrar o que você já levou embora. Você mesmo. Desaparecer não precisa ser um ato dramático ou cheio de explicações. Quando você percebe que está em um lugar onde não é visto, sumir se torna um gesto de respeito por si. O estoico entende que a dignidade é inegociável. E por isso, sai sem fazer barulho, mas deixa marcas. A verdadeira força está em não implorar para ficar, mas em saber a hora exata de ir embora. Insistir onde você é tratado com descaso corrói sua identidade. Pouco a pouco, você começa a se moldar para ser aceito. O olhar estoico, porém, é outro. Preservar-se vale mais do que qualquer aceitação forçada. Ao recuar, você salva aquilo que tem de mais precioso, sua integridade emocional. E recuar não é fugir, é discernir. Você não se esconde, apenas escolhe não permanecer num espaço que te enfraquece. E esse gesto, por mais silencioso que seja, é um grito de autoestima. É dizer, aqui não mais. E quando essa escolha é feita com serenidade, ela se transforma em um ato nobre. Poucas coisas são mais poderosas do que se afastar por escolha, e não por rejeição. Você não foi expulso, não foi forçado, você saiu porque entendeu seu próprio valor. E essa retirada voluntária carrega uma força que poucos compreendem. Ela é calma, mas firme. É educada, mas inegociável. Quando você se retira de forma consciente, o outro sente a diferença. Não houve escândalo. Não houve chantagem emocional. Houve apenas a quebra do ciclo. E o que fica para trás não é você. É a ausência da sua presença, que agora se tornou rara. Você não está mais acessível. E quem te ignorou, agora percebe que perdeu o acesso a algo valioso. Sua saída tem o poder de refletir. O outro, ao notar que você não está mais ali, começa a se ver com mais clareza.
As atitudes que antes pareciam justificáveis agora soam frias. O desprezo dado parece exagerado. A negligência começa a pesar. E esse espelho incomoda, porque não foi você quem apontou os erros, foi a sua ausência que os revelou. O silêncio se torna um reflexo. Cada tentativa falha de encontrar vestígios seus reforça a realidade. Você se foi. E isso ativa algo que nenhuma briga conseguiria provocar. Arrependimento genuíno. Você não cobrou mudança, apenas mostrou o resultado da falta dela. Você poderia ter escrito mensagens longas. Poderia ter exigido explicações, brigado por atenção, pedido reciprocidade. Mas escolheu o caminho estoico, responder com ausência. Porque quem é sábio não explica, demonstra. E nada demonstra mais do que a sua partida sustentada com calma. Essa resposta não precisa de palavras. Ela se impõe. E quanto mais o tempo passa, mais clara ela se torna. Sua ausência não é punição. É posicionamento. É sua forma de dizer: aqui não sou prioridade. Então aqui não permaneço. E, no fim, essa clareza é o que mais machuca quem te ignorou. Porque agora entende, tarde demais, que você nunca voltará da mesma forma. No momento da rejeição, tudo parece urgente. A mente clama por resposta, o coração exige justiça. Mas o estoico conhece o maior dos aliados, o tempo. Ao se afastar e manter o silêncio, você não acelera nada. Permite que o tempo faça o que as palavras não conseguem. E à medida que os dias passam, a ausência amadurece, até virar lembrança dolorosa em quem um dia não te valorizou. Você não desapareceu por impulso. Sua saída não foi movida por orgulho ferido, mas por clareza. Cada passo para longe foi deliberado. Você não quis punir. Apenas entendeu que permanecer seria um desrespeito consigo mesmo. E essa retirada, feita sem pressa e sem raiva, causa um efeito que cresce dia após dia. No início, parece que ninguém notou. Mas o distanciamento calculado tem um poder que só se revela com o passar do tempo. É quando o outro finalmente percebe que você não voltará, que algo muda. A ausência começa a se expandir. Ela ocupa pensamentos, invade memórias, ecoa nas pausas. Tudo isso porque você soube sair e não retornou. Você não precisa se preocupar com reações imediatas. O estoico compreende que os frutos de uma decisão consciente não aparecem de um dia para o outro. A ausência é uma semente. E como toda semente, precisa de tempo para gerar impacto. Quanto mais dias passam, mais forte é o peso de sua ausência. O efeito acumulativo não depende de esforço seu, mas da consciência do outro. A cada manhã em que você não aparece, a cada mensagem que não chega, a cada lembrança que não é alimentada, o sentimento de perda se fortalece. É um processo lento, mas certeiro. E quando finalmente floresce, é impossível de ignorar. Você pode ter deixado o espaço físico, cortado o contato, rompido laços. Mas o verdadeiro reencontro acontece na mente do outro, onde sua ausência se tornou presença constante. Não há como fugir do que ficou marcado. A convivência passada vira repertório emocional. Sem você, cada detalhe começa a doer. O mais intrigante é que você não está presente, mas também não desapareceu. Você foi convertido em lembrança. E essa lembrança não sai mais, porque foi moldada na ausência, naquilo que o outro deixou escapar. Isso é mais duradouro que qualquer presença forçada. A cada hora distante, sua imagem muda. O que antes era comum agora se torna raro. A sua ausência começa a carregar brilho próprio. Quem te ignorou passa a ver o que não via, justamente porque não tem mais acesso. E quanto mais o tempo passa, mais essa distância aumenta seu valor. Isso não acontece por manipulação, mas por naturalidade. Você seguiu sua vida. Não ficou parado esperando ser notado. Enquanto isso, o outro observa de longe, percebendo que perdeu alguém que não retorna mais no mesmo estado. Porque o tempo também te transformou. E agora, você está em outro lugar, emocional, mental e talvez até físico. A maioria termina relações carregando culpa, mágoa ou ressentimento. Mas há outro caminho, silencioso e libertador. A separação consciente. O estoico não se despe com lágrimas, mas com lucidez. Ele entende que partir, quando necessário, não é perda, é realinhamento com sua própria essência. E quem o ignorou, um dia, sentirá a profundidade de uma partida que não deixou rastros de desespero, apenas de dignidade.
Você não pode controlar como o outro age, mas pode decidir o que fazer diante disso. E quando alguém escolhe te ignorar, o estoico não busca mudar essa escolha. Apenas aceita e responde com ação silenciosa. Aceitar não é se conformar. É compreender que lamentar é inútil. Você foi até onde era possível. O próximo passo é a retirada. Não com dor, mas com firmeza. Ao aceitar, você se liberta da fantasia de que poderia ter feito algo diferente. Você se torna inteiro, mesmo saindo. E isso, por si só, já demonstra mais força do que qualquer tentativa de reconquista. Não há lamento em quem entendeu que ficar seria insistir em algo que já morreu. Você não abandonou ninguém. Apenas escolheu a si. Essa decisão não é um corte por ego, mas uma definição de limites. A ausência que você impõe é uma consequência lógica de quem foi negligenciado. Não se trata de machucar, e sim de sair antes de ser ferido de novo. E, com o tempo, o outro percebe que não foi abandonado, apenas perdeu acesso a algo que julgava garantido. A ausência revela que você estava ali por escolha, não por dependência. E quando essa escolha deixa de existir, o silêncio fala por si. Quem esperava conflito e encontrou serenidade, não sabe como reagir. A paz que você transmite ao se afastar sem drama cria um desequilíbrio desconfortável em quem não soube te manter por perto. Porque a paz não permite guerra, e a ausência não oferece resistência. É nessa ausência de atrito que o outro começa a sentir incômodo. Você não suplicou, não acusou, não provocou. Apenas sumiu, em paz. E essa calma vira um espelho. O outro se vê agindo com frieza, enquanto você parte em silêncio. Isso fere mais do que qualquer discussão, porque não há desculpas que se encaixem diante de tanta clareza. Enquanto você estava disponível, talvez seu valor não fosse tão visível. Mas a ausência tem esse efeito curioso. Ela ilumina o que antes era sombra. Cada gesto seu, antes ignorado, agora ganha peso. Cada palavra, antes esquecida, agora ressoa. Tudo isso porque você não está mais ao alcance. Quem te ignorou agora deseja contato. Quem te tratou com descaso agora lembra. Mas já não há mais espaço. Você não deixou de existir. Apenas se tornou inalcançável. E isso muda tudo. Porque o que está distante, mas foi importante, se torna inesquecível. E você, que partiu com sabedoria, se transforma na lembrança que dói mais do que a presença que não foi reconhecida. No início, sua ausência é ignorada. Depois, questionada. E por fim, ela é sentida com intensidade cruel, quando já não há mais como voltar atrás. O arrependimento costuma chegar tarde, e sempre sem aviso. Para quem viveu no desprezo, a ficha cai em silêncio. Não é você quem retorna. É o outro quem finalmente entende o que perdeu. E nesse instante, a dor muda de lugar. Você não apareceu mais. Não enviou mensagens. Não procurou explicações. Não se ofereceu para discussões. E é exatamente isso que causa um impacto mais profundo. Sua ausência se tornou permanente sem aviso. E isso rompe com qualquer previsibilidade. O outro acreditava que você estaria sempre por perto, até que não estava mais. Esse corte sem escândalo tem força. Ele se instala na rotina como ausência, depois como falta, depois como dor. Tudo sem você precisar voltar. É sua constância em não retornar que consolida sua ausência como definitiva. E quanto mais o tempo passa, mais isso machuca quem não soube te enxergar. Ignorar é um luxo perigoso. Só se ignora quem está por perto. E só se entende o valor de alguém quando esse alguém deixa de responder. O arrependimento não chega de imediato. Ele brota aos poucos, nos vazios da rotina, nas lembranças pequenas, nos momentos de silêncio. E quando ele finalmente toma forma, é tarde. Quem te desprezou agora revive cada momento contigo com uma lente diferente. Aquilo que antes era banal agora parece ouro. Os detalhes esquecidos se tornam memórias vívidas. Mas nada disso muda a realidade. Você já foi embora. E o que sobra é a dor de não ter valorizado, enquanto havia tempo. Sua partida silenciosa reconfigura todo o passado. O outro começa a lembrar das conversas, dos gestos, dos momentos, mas agora tudo é visto sob um novo ângulo. Você era constante, era real, era presença sólida, e só agora isso é reconhecido. O arrependimento transforma lembranças em feridas abertas. Essa reinterpretação é inevitável. Ela acontece sozinha,
sem que você precise fazer nada. Porque o vazio altera o modo como a memória opera. E o outro se vê preso em um ciclo. Lembrar do que teve e perceber que não pode mais recuperar. Sua ausência virou editora da história. E agora a história dói. O estoico entende. Nem tudo que se perde merece retorno. Você não volta para ensinar lição. Nem reaparece para satisfazer arrependimentos. Sua saída foi definitiva. E o silêncio que permanece é o lembrete cruel de uma oportunidade que passou. Não por maldade, mas porque você já não é mais a mesma pessoa. Quem sente sua falta agora, sente tarde demais. E é nesse tempo perdido que mora a maior punição. Não porque você quis machucar, mas porque você escolheu se priorizar. O silêncio virou sua resposta. E agora, é a única coisa que o outro tem. Você saiu em silêncio, sem acusar, sem se justificar, sem desejar vingança. Apenas deixou de estar. E é justamente essa ausência limpa, sem barulho, que começa a corroer o outro por dentro. A consciência, antes anestesiada pela frieza, agora desperta. E o que era ignorância vira tormento. Você não disse nada, mas sua ausência se tornou insuportável. Enquanto você se fazia presente, o outro se acostumou com o conforto da sua atenção. Mas, no momento em que você se retirou, algo mudou. A mente que antes te via como constante agora te vê como fantasma. Sua ausência virou presença mental, mesmo que você não esteja mais fisicamente por perto. A cada gesto repetido, a cada lembrança não provocada, o seu nome volta. Não por insistência sua, mas porque o cérebro humano é assim. Só entende o valor de algo quando não tem mais acesso. Sua retirada se tornou uma referência dolorosa. Um silêncio que repete sua ausência todos os dias, de forma involuntária. Você não precisou punir, nem ameaçar, nem dar sermões. Seu único movimento foi sair. E essa saída, sustentada com serenidade, foi mais devastadora do que qualquer retaliação planejada. O silêncio age lentamente, mas profundamente. Ele entra nos espaços não ocupados, onde antes existia sua presença. Não há argumentos contra o vazio. Não há como rebater a indiferença genuína. O outro começa a perceber que a dor que sente não vem de fora. Vem da ausência que você provocou simplesmente por não voltar. Esse silêncio grita. E cada dia que passa sem sua presença é mais um lembrete de que perdeu alguém que não exige retorno. O estoico entende que, muitas vezes, as palavras atrapalham mais do que ajudam. Por isso, prefere o recuo. E nesse recuo, cria um espaço. Esse espaço não é apenas um intervalo. É um espelho. O outro passa a se ver, sem distrações, sem interferência. E o que vê nem sempre agrada. Sem você para preencher os vazios, a consciência do outro grita. As decisões antes tomadas com frieza agora parecem cruéis. O comportamento ignorante ganha peso. E essa autoavaliação não pode ser silenciada. Você não cobrou nada, mas ativou tudo. A culpa, o arrependimento, a vergonha. Você não planejou fazer sofrer. Só escolheu não mais se oferecer onde não era bem-vindo. E mesmo assim, sua ausência virou um tipo de retorno. Não de presença, mas de consequência. O que o outro sente agora não foi imposto por você. É resultado da própria negligência. A justiça que vem do estoicismo é diferente. Não há fúria, apenas consistência. Você se foi e permaneceu longe. E quem antes brincava com sua constância agora vive cercado pela lembrança daquilo que perdeu. Você não tocou em nada, mas mesmo assim, tudo desmoronou. Você não precisa vencer uma discussão, nem deixar a última palavra, nem se explicar. Basta sair. Sair com elegância é um golpe de impacto profundo, porque mostra que você não está lutando por atenção, está escolhendo respeito próprio. E quando sua saída é feita com calma, o vazio que fica assume comando. E ele trabalha dia e noite, mesmo sem você. O estoico não dramatiza o fim. Ele entende que tudo que depende do outro não está sob seu controle. Por isso, quando percebe que sua presença já não é percebida com valor, ele simplesmente sai. Sem alarde, sem ironias, sem avisos. Apenas encerra sua participação. Essa saída é feita com postura. Nada de mensagens inflamadas. Nada de indiretas. Nenhuma tentativa desesperada de ser notado. Apenas ausência. E, paradoxalmente, é essa ausência polida que marca com mais força.
O outro espera barulho. Você entrega silêncio. E nesse contraste, o impacto é inevitável. Você não cortou relações com raiva. Apenas reconheceu o fim antes que ele te ferisse mais. A despedida foi quase imperceptível, mas não menos devastadora. Porque quanto mais limpa é a sua saída, mais difícil é esquecê-la. Uma despedida sem confrontos gera um tipo específico de desconforto, o desconforto da dúvida. Por que ele não falou nada? Será que ele sentiu algo? Ele já me esqueceu. Perguntas que o outro carrega sem resposta, e que se tornam martelo constante na consciência. Sua saída foi exata, precisa, quase cirúrgica. E isso dói mais do que qualquer cena emocional. Você pode ter desaparecido fisicamente, mas sua falta se tornou rotina. O café da manhã agora é silencioso. A música favorita perdeu sentido. Os horários comuns viraram pontos cegos no dia. Sua ausência virou hábito. E um hábito desconfortável. Tudo que era compartilhado agora está suspenso. Cada pequeno detalhe onde sua presença antes era sentida virou lembrança. E essa lembrança não se apaga. Ao contrário, ela cresce. Porque você não foi embora fazendo barulho. Foi embora em silêncio. E o silêncio tem o poder de ecoar por muito mais tempo. Você não provocou. Mas algo dentro do outro começou a doer. A falta virou arrependimento. E esse arrependimento não encontra alívio. Porque você não deixou pontas soltas, nem janelas abertas. Você não está mais acessível. E é isso que torna o arrependimento tão sufocante. O outro percebe que, mesmo se quisesse, não teria como desfazer o que fez. Porque sua ausência já ocupou o espaço todo. Agora não há mais onde te encontrar, nem por onde chamar. Você foi embora com elegância e deixou o vazio como única resposta. E esse vazio faz o trabalho que você nunca precisou fazer. Nada perturba mais alguém do que perceber que você segue em frente em paz. Que não há ódio, nem dor visível. Que você não guarda mágoas. E principalmente, que não tem intenção alguma de voltar. Sua tranquilidade, para quem esperava caos, é desconcertante. Ela vira uma espécie de contra-ataque passivo, silencioso e preciso, porque mostra que o controle emocional agora está todo em suas mãos. Enquanto o outro esperava reações, você escolheu silêncio. Enquanto se preparavam para uma resposta emocional, você mostrou estabilidade. E essa calma, tão distante da expectativa, gera incômodo profundo. Porque não há como lutar com alguém que não oferece resistência. Sua tranquilidade se espalha como uma negação ao drama. Você não entrou no jogo. Você nem sequer respondeu. E isso, por si só, vira um ato de força. A serenidade se torna um muro intransponível, que o outro não consegue romper, nem provocar. E aí, surge o desconforto, porque agora é ele quem sente o peso da própria imaturidade. Sua paz abala, porque quem te ignorou esperava qualquer coisa. Fúria, mágoa, lágrimas. Mas você optou por algo pior para quem quer controle. Indiferença emocional legítima. E esse tipo de reação mostra que você não está apenas distante. Está curado. O outro começa a perceber que você não apenas partiu, mas evoluiu. Que não está fingindo estar bem. Está genuinamente tranquilo. E essa tranquilidade o expõe. Mostra quem ficou estagnado. Quem ainda sente a falta. Quem não conseguiu seguir. Sua paz, então, se torna espelho. Um espelho que mostra que você venceu, sem precisar de guerra. Você não precisa mais dizer nada. Sua ausência já está fazendo papel. E essa ausência em paz é muito mais poderosa do que qualquer declaração. Porque ela mostra que não houve fracasso, houve libertação. E quem te ignorou, agora enfrenta o incômodo da comparação. Enquanto você cresce, se organiza, melhora, o outro permanece onde sempre esteve, preso a padrões que não servem mais. O incômodo cresce, e com ele, o desconforto. Mas você não precisa saber disso, porque seu foco já não está mais ali. E é justamente por isso que o impacto é maior. Sua paz agora é o que atormenta. O desprezo exige caos como resposta. Porque o caos reforça o poder de quem despreza. Mas quando você responde com paz, quebra o ciclo de validação emocional. A pessoa que te ignorou não encontra mais combustível para seu jogo. Encontra um campo vazio, onde nada ecoa. Essa paz passa a sufocar. Não há como combatê-la. Ela mostra que você não precisa provar nada. Que está confortável em seu silêncio.
que, talvez, até agradeça por tudo ter acabado. E isso dói. Porque quem desprezou não esperava te perder, muito menos em paz. No início, você era invisível, sempre presente, sempre disposto. Sua constância parecia garantida, até que não foi mais. E agora, o outro percebe. O que era tão óbvio, era essencial. O erro não foi sua saída, mas a certeza que deram de que você nunca sairia. E a ausência, essa que antes parecia leve, hoje é um peso que não se move. A rotina te tinha como parte do cenário. Você respondia, ajudava, estava ali. E por estar sempre, acabou sendo tratado como algo eterno. Mas nada é eterno quando se trata de respeito. A partir do momento em que você deixou de ser notado, deixou também de estar. E com o tempo, o outro entendeu que o que parecia certo era apenas frágil. Sua presença era muito mais do que ocupação de espaço. Era sustentação emocional, ainda que silenciosa. O que antes era ignorado, hoje é lembrado com pesar. O que era comum, agora faz falta todos os dias. O arrependimento começa com pequenas percepções. Uma frase sua que agora parece sábia. Um cuidado antigo que hoje seria raro. Um gesto seu que nenhum outro repete. E aí, vem o choque. Você era insubstituível e ninguém percebeu a tempo. A ausência modifica a memória. O que era visto como exagero vira afeto. O que parecia apego vira presença genuína. O desprezo do passado agora soa como erro grotesco. E tudo isso dói porque é tarde. Sua ausência não é mais novidade. É sentença. E essa sentença é solitária. Você não fez promessas. Não deixou portas abertas. Não alimentou esperanças. Apenas sumiu. E é exatamente por isso que a saudade nasceu de forma descontrolada. Ela não teve um fim para se apoiar. Não houve fechamento. Só a ausência que se alonga. Essa saudade não se manifesta em mensagens. Ela se infiltra na mente, nos horários vazios, nos momentos de descanso, nas conquistas que ninguém mais celebra. Tudo remete a você. E mesmo que o outro tente negar, não há escapatória. A falta que você faz é maior do que ele imaginava suportar. Sua saída não deixou feridas abertas, deixou cicatrizes. Marcas permanentes que não somem com o tempo. Porque você não saiu por impulso, nem por raiva. Você saiu porque foi ignorado, enquanto era presença constante. E isso, quando compreendido tarde demais, se transforma em dor que não se cura. O estoico não volta para fechar ciclos. Ele os encerra ao partir com firmeza. E ao fazer isso, você não apenas foi embora, você se tornou lembrança constante. Sua ausência se gravou como lição. E quem antes te tratou como alguém comum, agora entende. Perdeu o que não sabia que era essencial. No começo, ele tinha certeza que você voltaria. Silencioso, frio, despreocupado. Era como se sua presença fosse garantida. Mas algo que parecia inabalável começou a ruir. Você não voltou. E agora, o orgulho que sustentava a indiferença dele começa a se dobrar. Não por você, mas por tudo que você levou quando escolheu ir embora. O orgulho faz a pessoa acreditar que está no controle, que ignorar é uma forma de dominação emocional. No entanto, o que começa como força aparente, termina como ruína interna, quando aquele que foi ignorado não volta, e nem tenta. É nesse silêncio que o castelo começa a desmoronar. Não há mais mensagens suas, nenhum sinal de que está esperando, nenhum movimento para reconquistar. E isso deixa um vazio, um buraco onde antes havia segurança emocional. Você deixou de existir ali, e o chão começou a afundar. Quem se acha invencível geralmente subestima o impacto de uma perda. A vaidade o cegou, até o dia em que sua ausência começou a habitar os cantos da memória dele. Primeiro com uma dúvida, depois com um incômodo, até virar tormento. Sua ausência virou o pensamento fixo. E quanto mais ele tenta racionalizar, mais afunda. Por que ela não procura mais? Porque não está sentindo minha falta. E as respostas que ele mesmo encontra são as mais dolorosas. Porque você está melhor. Está bem. Seguiu. E não pretende voltar. A ausência passa a habitar a mente como um fantasma. A lembrança diária começa a corroer o que restava da armadura emocional. Aquele que te ignorou agora lembra de tudo. Das conversas, dos gestos, das vezes em que você estava ali por inteiro. E essa recordação se torna tortura. Porque não há mais como acessar o que foi perdido. O orgulho já não sustenta o personagem.
Ele está despedaçado, mas não pode demonstrar. Ainda tenta manter a pose, mas por dentro, sente o colapso. E o mais devastador: não foi você quem o derrubou. Foi a memória daquilo que ele destruiu sozinho, enquanto você só tentava estar presente. O ponto de virada não foi um grito. Foi um silêncio. Sua decisão de ir, de não avisar, de simplesmente sumir. Isso partiu tudo. A queda dele começou no momento em que percebeu que sua ausência era definitiva. Não havia despedida, nem promessa de volta. Havia apenas vazio. Esse vazio foi a ruptura que o orgulho não previu. Você saiu como quem não precisa provar nada. E ele ficou tentando juntar os cacos de uma certeza que já não existe mais. A de que você sempre estaria ali. Agora, ele vive com a sombra daquilo que perdeu. E com a verdade mais cruel de todas: você não volta. Antes, você oferecia tudo: atenção, carinho, presença. Era constante. Mas, por estar sempre ali, você se tornou invisível. E ele, embriagado pela própria arrogância, acreditou que sua ausência não causaria efeito algum. Agora, calado, ele vive a dor de perceber, tarde demais, que perdeu quem jamais deveria ter ignorado. No início, ele se sentia no controle. Ignorava, respondia quando queria, mantinha você como plano de fundo emocional. Era cômodo. Você estava lá, sempre. Só que o tempo passou, e você parou de estar. O que era desprezo agora virou dependência oculta. Ele já não sente segurança. Aquela certeza de que você voltaria evaporou. Agora, seus silêncios pesam. Sua ausência ecoa. E o mais irônico: ele ainda não tem coragem de assumir o que sente. Mas sente. E sente cada vez mais. A necessidade cresce por trás da pose indiferente. Porque ele sabe, perdeu algo grande. E você não deu chance de retorno. Ele apostou na sua fragilidade. Achou que seu coração quebrado o traria de volta. Imaginou que bastaria sumir um pouco, fingir distância, que você correria atrás. Mas o que ele não previu é que você aprenderia a viver sem ele. E melhor ainda, aprenderia a gostar dessa nova versão de si. Agora, enquanto você cresce em paz, ele afunda em silêncio. Não há mais controle. As rédeas escaparam das mãos dele no exato momento em que você desistiu de tentar. E o que antes era um jogo para provocar reação, hoje virou dor verdadeira. Porque ele sabe, se você quisesse voltar, já teria voltado. Você é o mesmo que cuidava, que estava ali, que se doava. A única coisa que mudou foi sua decisão de não insistir. E, ao perceber que você continua forte, firme e presente consigo mesmo, ele enxerga a verdade cruel. Nunca foi você que faltou. Foi ele que não soube enxergar. Esse despertar vem sem alarde. Ele não admite em voz alta, mas sente. Cada vez que te vê bem, sente. Cada publicação sua, cada progresso, cada risada compartilhada com o mundo, tudo isso agride o ego dele. Porque agora, quem rasteja é quem não teve coragem de ficar. E quem sobe é você, sem precisar pisar em ninguém. Não foi necessário gritar, nem revidar. Bastou ir embora. E esse gesto, tão silencioso, hoje pesa mais do que 1000 palavras. Porque ele sabe que te teve e perdeu. E agora, sem você, percebe o quanto te subestimou. E talvez o mais cruel disso tudo seja o fato de você não fazer questão alguma de ser visto. Você não provoca, não joga indiretas, não pede desculpas por ter seguido em frente. Sua indiferença hoje é tudo o que resta. E diante dela, ele só pode observar, enquanto rasteja por dentro, engolindo o orgulho que já não serve para nada. Primeiro, ele não notou sua saída. Achou que fosse mais uma reação passageira. Depois, percebeu seu silêncio. Em seguida, buscou sinais. E não encontrou. Foi aí que a ausência virou o pensamento recorrente. E a lembrança, que antes era irrelevante, passou a tomar espaço demais. Agora, ele pensa em você mais do que gostaria de admitir. E isso está o consumindo por dentro. Você estava ali, presente, cuidava, oferecia atenção, esperava reciprocidade. Mas ele respondia com frieza, com indiferença. Não porque não se importava, mas porque achava que você jamais partiria. Era seguro demais manter você por perto. Você era previsível. E previsível, para ele, era sinônimo de descartável. Essa frieza foi se repetindo.
Pequenos gestos ignorados, silêncios longos, respostas vazias. Tudo isso parecia banal, até que parou. Quando você simplesmente não respondeu mais. Quando sumiu. Não com raiva, mas com paz. Algo dentro dele quebrou. Porque o que era certo agora virou ausência absoluta. No começo, ele tentou se distrair, ignorar o incômodo, fingir que você nunca significou tanto. Mas com o passar dos dias, o silêncio começou a crescer. O lugar que você ocupava na rotina dele agora era uma lacuna. Um espaço que incomodava, um vazio que se recusava a ser preenchido por qualquer outra pessoa. Esse vazio era discreto, mas presente. Você surgia nos horários mais aleatórios, no meio de conversas com outras pessoas, em músicas, frases, cheiros. E por mais que ele tentasse bloquear isso, o vazio não parava de crescer. Ele se alimentava da sua ausência. E quanto mais você se mantinha longe, maior era o desconforto. A curiosidade veio como uma sombra. Será que você já esqueceu? Será que tem alguém novo? Será que sente falta? Perguntas que ele não conseguia evitar. E como você não dava nenhuma resposta, a mente dele começou a criar respostas próprias. Você se tornou uma obsessão silenciosa. Ele começou a procurar sinais, suas redes sociais, seus amigos, qualquer coisa que revelasse sua vida pós-distanciamento. Cada ausência sua alimentava mais essa perseguição interna. Você virou um enigma, e ele não consegue parar de tentar decifrar. O orgulho dele não permite admitir, mas ele te pensa mais do que pensava quando te tinha. Você não buscou isso. Não criou jogos, não armou planos. Você apenas foi embora. E foi nessa saída tranquila que nasceu a obsessão. Porque a mente não aceita perder o que era garantido. Ainda mais quando o motivo da perda foi desprezo, não percebido na hora certa. Ele agora revive, todos os dias, o que você era. Lembra do que não valorizou. Recompõe diálogos, pensa no que deveria ter feito diferente. Mas já é tarde. A obsessão que sente é fruto da negligência que teve. E você, que nunca precisou dizer nada, se tornou a lembrança mais presente na cabeça de quem te ignorou. Você nunca cobrou nada. Nunca exigiu reconhecimento, nem forçou presença. Mas agora, o peso do que ele deixou de valorizar começou a cobrar a conta. E o mais interessante, essa cobrança não vem de você. Vem do tempo, da memória e da própria consciência dele, que, aos poucos, se tornou uma prisão emocional sem muros. Ele imaginava que você voltaria, que sua ausência seria temporária, que bastaria estalar os dedos para tê-lo de volta. Mas os dias passaram, e você permaneceu fora, intocável, silencioso. E agora, o arrependimento começa a tomar forma. Mas você já está longe demais para ouvir. Esse arrependimento chega na forma de lembranças inesperadas, fotos antigas, momentos que voltam como facas. Não há espaço para tentar corrigir. Não porque você proibiu, mas porque você mudou. E essa mudança é o que torna o arrependimento ainda mais cruel. Ele sabe que te perdeu, e que essa perda foi auto-infligida. Você não precisa aparecer. Cada lembrança sua já faz isso por você. O que era cotidiano agora se transforma em dívida emocional. As conversas antigas, as promessas ignoradas, as vezes que você se doou, tudo retorna como fatura emocional. E não há como pagar. Porque o tempo passou. Porque você não está mais acessível. Porque você não faz mais parte da história dele. E essa impossibilidade de corrigir transforma cada memória em um lembrete do que foi desperdiçado. Você virou ausência, mas também se tornou dívida emocional, que nunca se quita. O estoico sabe. O tempo é juiz, não a emoção. Por isso, você não pediu nada. Apenas deixou que o tempo mostrasse seu valor. E o tempo mostrou. Não rapidamente, mas de maneira certeira. Agora ele sente sua ausência de forma contínua e inegociável. Cada novo dia é um capítulo sem você. E quanto mais o tempo passa, mais clara fica a dimensão do erro cometido. Ele vê que você evoluiu, floresceu, se tornou ainda mais forte. E sente que ficou parado no lugar onde te ignorou. O tempo cobra, e cobra com juros. Você não está lá, mas a mente dele continua cheia de você. Porque a consciência tem memória. E ela não esquece de quem foi bom, de quem foi presença, de quem tentou. Agora, a ausência virou punição e a consciência é o carcereiro. Tudo aquilo que ele ignorou agora se impõe como lembrança.
Você não é mais alguém que insiste, é alguém que foi. E essa decisão pesa todos os dias. Porque sua saída não foi drama. Foi dignidade. E a consciência sabe distinguir isso. Por isso, cobra. Por isso, dói. E por isso, ele nunca mais terá paz quando pensar em você. Você não explicou. Não deu sinais. Não escreveu nada. Apenas sumiu. E o que antes era conforto, agora é peso. A culpa chegou de mansinho, mas foi ficando. A cada lembrança, a cada silêncio não quebrado, ela cresce. E o mais devastador, não há ninguém para confrontar, apenas a si mesmo. A ausência fala mais alto do que qualquer palavra. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve agora no canal. Deixa o gostei para fortalecer esse conteúdo. E se quiser apoiar ainda mais, clica no botão valeu aqui embaixo. E comenta a palavra voltar para eu saber que você ficou até o fim.